Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do capítulo 6, agora para o subtítulo A Murmuração dos Judeus. Lembrando que o local ainda era o mesmo do início depois que eles se encontraram, né, na sinagoga de Cafarnaum, quando a multidão foi procurar Jesus, né, e eles se encontraram em Cafarnaum e todo aquele discurso ocorreu, né, até esse momento. Todo esse resto do capítulo 6 é na sinagoga de Cafarnaum. Então, aqueles judeus, por que eles estavam murmurando? Lembrando que Jesus disse que era o pão que desceu do céu, então eles começaram a murmurar sobre isso. Porque Jesus disse que era o pão do céu. Porque eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Porque eles acreditavam: Poxa, Jesus é terreno, o pai dele é humano, José e a mulher também. Maria, como que ele pode ser filho de Deus se ele nasceu aqui? Tipo, ele tem pai e mãe. Como que ele é filho de Deus? Então, eles não acreditavam que Jesus havia nascido, né? Como, como a partir de uma virgem, né? Então, Jesus lhe respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, isso aqui Jesus só repetiu o que ele tinha falado antes. A gente já viu o significado disso. E ele ainda disse: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso se encontra em Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, o que a gente pode ver é que nesses dois últimos parágrafos, a gente vê que aqueles a quem Deus escolhe são ensinados por Deus. Ou seja, eles aqueles que reconhecem Jesus nas Escrituras, porque aqueles que são ensinados por Deus, ouvindo e aprendendo as Escrituras, eles reconhecem que Jesus é o Messias. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, ou seja, o Cristo. Este eu tenho visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então Jesus reafirmou que ele era com certeza o pão da vida. Aí Jesus falou a diferença do pão da vida e os pais e o pão que eles comeram de Moisés. O pão de Deus e o pão de Moisés, né? Agora aqui ele falou: vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer não pereça. Lembra que todo aquele que nele crê não pereça. Semelhança, né, com João 3,16. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui que ele iria morrer, né, pelo mundo, que a carne dele seria o pão que as pessoas comeriam. Exatamente isso. Mas ele vai explicar um pouco mais à frente. Ó, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não tinham entendido muito o que Jesus quis dizer, mas Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Ou seja, é, teria que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue para ter vida. O que seria isso? No próximo parágrafo a gente vê melhor. Ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então, quem come a carne e bebe o sangue de Cristo, né, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, dia do juízo, né? Ou seja, o que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar da ceia, porque na ceia Jesus disse, da última ceia, né, é que o sangue seria é, o vinho, né, representaria a, o sangue derramado na cruz, e a carne e o pão, né, a carne de Jesus. Então, isso Jesus já estava falando sobre sua morte, sobre esse memorial que ele implantaria, porque na verdade quem come da carne e bebe do sangue de Jesus
nesse memorial da ceia é aquele que tem parte com Cristo, que crê no seu nome e obedece a sua ordenança. E só faz isso quem são os escolhidos que aprendem de Deus. Jesus diz: Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então isso aqui é importante. A carne de Cristo, né, é a verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, porque, como eu disse, quem faz isso tem parte com Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus falou que o Pai, né, entregou a vida a ele e por isso ele vive pelo Pai. Mas quem vive por Cristo, através dele, recebe a vida. Porque lembrando que nós estávamos condenados à morte, mas somos justificados através dele. Então, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, só para lembrar que tudo isso se ocorria na sinagoga de Cafarnaum. Então, terminamos mais um vídeo. Agora, rumo ao próximo vídeo para a gente dar prosseguimento ao capítulo 6. Valeu!